você percebe que está começando a abrir mão de você mesma para manter um relacionamento? Quando você começa a evitar brigas, começa a não dizer mais o que te incomoda para manter essa relação, e aí você continua dizendo que isso é um relacionamento a dois. Bom, esse vídeo eu vou te dizer alguns dos meus limites que são inegociáveis no meu relacionamento e por que talvez você deveria se espelhar um pouquinho neles também. Eu fui aprendendo isso no meu relacionamento com o meu marido, mas isso começou desde lá da época do namoro. A gente cresce um pouco essa ideia de que amar é se doar e a gente esquece que precisam existir sim condições para que essa doação aconteça. Então não, você não precisa se doar sob toda e qualquer circunstância e não é preciso que você se entregue de uma forma incondicional para o seu parceiro logo de começo. Assim como você todos os dias aprende a se relacionar com seu namorado, da mesma forma ele também precisa aprender a se relacionar com você. Às vezes a gente tem um pouco dessa fantasia também de que o outro vai saber amar a gente do jeito que a gente precisa ser amado. Mas não é assim que acontece, é você quem precisa dizer quais são as suas necessidades, como você entende o amor, como você gostaria que ele expressasse esse amor para você. Esse aprendizado, ele muitas vezes exige tempo, paciência, e é um trabalho que precisa sempre estar sendo ali lapidado. Com o tempo, se você não sabe, dentro de um relacionamento é também um lugar para você começar a entender quais são os seus limites e o que é inegociável para você. Então aqui, como eu disse, eu vou listar alguns dos limites que são inegociáveis para mim, são contratos que existem no meu casamento e que ajudam muito para que a gente consiga manter uma relação saudável. Eu quero que você reflita neles e, se fizer sentido para você, tente aplicar também na sua relação. O primeiro deles, eu não preciso ser o centro da vida do meu marido, mas eu preciso sim ser prioridade. A prioridade é quando alguém te coloca sempre presente nas decisões, nos sentimentos, nos pensamentos, nas mudanças. Um relacionamento não é um lugar onde você vai ser o centro da vida do seu namorado e vice-versa, porque não é assim que funciona. A gente não vive em virtude do outro o tempo inteiro. Mas a gente precisa sim ser prioridade para quem está do nosso lado. A gente precisa ser priorizado se o objetivo de vocês é criar uma vida a dois em termos de longevidade de relação. O afeto, ele não tem que ser mendigado, assim como a prioridade não tem que ser mendigada. É importante que você sinalize quando você não está se sentindo prioridade no relacionamento, mas o papel de tornar você prioridade não é seu, é do outro. O segundo limite que eu considero inegociável é que o respeito nunca é opcional. Não importa o estado de humor do meu marido, se ele chegou estressado, se ele tá bravo, se ele tá chateado com alguma coisa. Eu e meu marido, a gente sempre conversa e combina que não importa qual é o nosso estado de humor, se a gente tá bravo com alguma coisa, chateado com alguma coisa, estressado com o trabalho ou com algo que aconteceu, a gente nunca levanta a voz um pro outro. A gente não fala de uma forma agressiva, querendo julgar, criticar, mesmo que isso possa acabar acontecendo, ali na hora da discussão a gente se lembra que essa não é a forma de comunicação que a gente escolheu. Você não está acima do seu namorado, assim como seu namorado não está acima de você, portanto, nenhum humor justifica que alguém te trate dessa maneira, com agressividade, com grosseria, com maldade. Isso não existe numa relação saudável. O terceiro limite, e esse aqui por muitas vezes precisou ser falado e repetido dentro do meu relacionamento. A verdade é sempre melhor do que a omissão e a mentira. Nós sempre combinamos de não esconder nada um do outro, mesmo quando o que a gente precisa dizer é difícil de ser dito, mesmo quando o que a gente precisa dizer não vai agradar o outro, ou é algo que de alguma forma mancha a nossa imagem ou até o nosso caráter, de uma certa forma. Ainda assim, a verdade precisa ser dita porque o seu parceiro merece a sua transparência e o seu respeito. Com a maturidade, você vai entender que é muito melhor receber uma verdade dolorida do que uma mentira ou uma omissão. A mentira, por mais que pareça que ela existe ali para te proteger de um sentimento ruim, você vai entender que ela destrói muito mais do que você entender qual era a verdade. Até porque
quando alguém te diz uma mentira, ela nem te dá a opção do que fazer com a verdade. Porque quando você recebe a verdade, é você quem vai escolher, a partir daí, como você vai lidar com essa informação que está sendo trazida. O quarto limite é a individualidade e o amor próprio. Isso quer dizer que dentro de um relacionamento precisa existir espaço para que ambos existam de forma individual. O que isso quer dizer? Vocês não vivem grudados, vocês não nasceram grudados, aquela famosa expressão. Vocês não nasceram grudados, então cada um tem os seus gostos, tem os seus hobbies, tem os seus momentos de lazer, preferências de como gastar o seu tempo, por exemplo. E é muito importante que você respeite que quando você, por exemplo, quer assistir determinada série, seu parceiro não quer, ou ele quer assistir outro, ou ele quer fazer uma outra coisa. Vocês precisam ter tempo de qualidade com vocês mesmos, e não só dentro desse relacionamento, porque quanto mais você vive em função da relação, mais você esquece de você. Então é importante você entender que dentro do relacionamento a dois, é importante também nutrir o relacionamento a um, que é o seu relacionamento com você mesmo. O quinto limite é nunca discutir ou nunca trazer pautas para serem conversadas em público. O que isso quer dizer? Tem casal que tem a mania, e talvez isso já aconteceu com você, tem a mania de lavar a roupa suja quando tá todo mundo assistindo. Sabe aquele casal desconfortável que sempre quando tá num ambiente legal, num momento legal, eles começam a discutir um com o outro, falar de uma forma agressiva um com o outro? Ninguém gosta disso. Tanto as pessoas que estão ao redor, quanto as próprias pessoas da relação. Isso é muito desrespeitoso, é desconfortável. Então, esse limite ele entra justamente para você entender que discussões e questões que precisam ser acertadas com o casal precisam de privacidade. Elas têm que ser resolvidas entre o casal no momento em que estiverem só os dois. Não traga isso para o público, para que o seu parceiro, sua parceira não se sinta humilhado ou prejudicado de alguma maneira. Esse é um ponto importante dentro desse limite, porque a humilhação, ela não acontece só nesses contextos, mas nesses contextos especificamente. O nosso parceiro é a pessoa com quem a gente tende a mais confiar. Quando seu parceiro faz isso com você, de alguma forma dizendo algo negativo sobre você para outras pessoas, na sua presença, é uma humilhação que dificilmente a gente esquece. E nenhuma relação sobrevive a uma constante humilhação. Isso não é saudável, isso não deveria existir dentro de uma relação saudável. Bom, esses foram alguns dos meus limites inegociáveis. Foram questões que precisaram ser conversadas entre eu e meu marido. De novo, desde lá do começo do relacionamento, não adianta você deixar passar um monte de coisa e só quando a relação já tá quase acabando que vocês querem resolver. Não que isso não possa dar certo, mas é muito importante que desde o início da construção do relacionamento, os seus limites sejam colocados para o outro. E talvez a sua relação não está dando certo justamente por causa disso, porque faltam contratos e faltam limites muito bem ali explicados para o seu parceiro. Me conta aqui nos comentários qual limite é mais importante para você e qual deles você já deixou que alguém ultrapassasse. Se você quer aprender a se relacionar de uma forma mais saudável com você mesma e com o seu parceiro, esse é o canal, então se inscreve, ativa o sininho, toda quarta-feira sai vídeo novo e eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!